Hoje vamos falar sobre a geometria analítica, continuando o nosso conteúdo de vetor. Essa é a nossa segunda aula. Você que não assistiu a primeira aula, clique no card aí em cima, dá uma conferida lá, também deixaremos o link na descrição. Então vamos iniciar hoje falando do produto escalar, ou produto interno. Apesar do nome escalar, o produto ele é feito entre dois vetores. O nome escalar é porque o resultado será um número real, como vemos nesse exemplo aqui. O vetor U e o vetor V. As coordenadas são x1, y1, z1, x2, y2, z2. O produto entre esses dois vetores pode ser escrito dessa forma ou desta forma, que é a mais usual. Apesar que vocês vão ver mais essa nesse vídeo, em livros vocês vão achar mais essa terceira. Para fazer a multiplicação, o produto entre esses vetores, multiplicando cada coordenada com a sua correspondente e somamos tudo no final. Vai ficar x1 vezes o x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. E no final, isso vai me dar o produto, um número real. Vemos nesse exemplo a seguir, o vetor U e o vetor V. O vetor U tem as coordenadas 2, menos 3, 4. O vetor V tem as coordenadas 3, 1 e 2. Ao multiplicarmos esses dois vetores, ficamos com 2 vezes 3, menos 3 vezes 1 e 4 vezes 2. 2 vezes 3 vai dar 6, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 e 4 vezes 2 vai dar 8, que no final vai me dar um resultado de 11. Então, 11 é o produto escalar, o produto interno desses dois vetores. A norma de um vetor, um módulo. No vídeo passado, a gente falou que o tamanho de um vetor é dado pelo módulo dele. Mas como calculamos isso? A norma de um vetor, que é mais chamada assim, é raiz quadrada do vetor vezes ele mesmo. Porque o vetor vezes ele mesmo é o vetor ao quadrado, na raiz quadrada fica só o vetor. Só que como nós acabamos de ver o produto escalar, como multiplicamos um vetor por outro vetor, no resultado vai ser um número. Então vai ficar x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado, isso tudo na raiz quadrada. E o número resultante final desta continha aqui será o tamanho do meu vetor. Temos algumas propriedades do produto escalar, ou produto interno. Um vetor vezes ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. Vimos o exemplo anterior de quando ele é maior que zero. E quando ele é igual a zero, implica que esse vetor é o vetor nulo, o vetor 0, 0 ou 0, 0, 0. Temos também a distributiva. Um vetor vezes a soma de dois vetores. Podemos tanto primeiro somar os dois vetores e depois multiplicar, fazer o produto com outro vetor, como fazer a distribuição. Aqui no caso vai ficar o vetor U vezes o vetor V, o vetor U vezes mais o vetor U vezes o vetor W. E aqui temos a outra escrita. Quando temos um escalar vezes dois vetores, tanto faz a ordem que eu vou fazer esse produto. Eu posso primeiro multiplicar o meu escalar por um vetor, ou escalar vezes o outro vetor, ou primeiro fazer o produto escalar entre os dois vetores e no final multiplicar pela essa constante, por esse escalar. Agora, tanto o quadrado da soma como o quadrado da diferença de vetores é que nem calcular um número normal. Aqui temos o quadrado da soma. Isso vai ser igual à norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o vetor U vezes o vetor V, mais a norma de V ao quadrado. E quando for a diferença, muda apenas o sinal, que será o de subtração. Agora falaremos de um ângulo entre vetores. Tem várias formas de calcular o ângulo entre dois vetores. Pode ser pela lei dos cossenos, pela desigualdade de Cauchy, mas hoje vamos falar da lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela é derivada do teorema de Pitágoras. Ela diz que nesse último exemplo aqui, o lado c ao quadrado é igual ao lado a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes o b
vezes o cosseno do ângulo oposto ao meu primeiro lado da igualdade. Nós podemos utilizar essa fórmula, porque vimos na aula passada a representação geométrica da soma e diferença de vetores. Aqui eu temos meu vetor U, meu vetor V e o tamanho e o ângulo formado entre eles. Pela aula passada, vimos que este lado aqui será a diferença entre esses dois vetores. Nós acabamos de ver que U menos V ao quadrado, esse quadrado da diferença, é igual a minha norma de U ao quadrado, menos 2 vezes o vetor U, vezes o vetor V, mais a norma de V ao quadrado. E agora, comparando com esta conta aqui, podemos dizer que o quadrado da diferença de U menos V, deste lado aqui, é igual a norma de U ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado, menos 2 vezes a norma de U, a norma de V, vezes o cosseno do ângulo referido entre esses dois vetores do qual eu estou atrás. Com estas duas fórmulas, eu posso igualar elas para chegar em algum resultado. Nós vemos aqui nessa igualdade que podemos cortar algumas coisas, alguns elementos que estão em ambos os lados. Tanto a norma de U ao quadrado, como a norma de V ao quadrado. Então, ficamos com tal fórmula. Menos 2 vezes o vetor U vezes o vetor V é igual a menos 2 vezes a norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno. Por que aqui é a norma? Porque aqui na fórmula que estamos nos referindo, esse lado A se refere ao tamanho do lado. Então, a norma de U e norma de V porque é o tamanho do lado deles. Aqui podemos cortar o menos 2. Então, ficamos aqui, isolando o cosseno do ângulo que eu estou atrás, o vetor U vezes o vetor V, o produto escalar entre eles, dividido para a norma de U vezes a norma de V, isso vai ser igual ao cosseno do ângulo que eu estou atrás. Realizando essa fórmula, basta depois procurar o arquicós, que eu vou achar qual é o ângulo entre esses dois vetores. Mas quando o ângulo for de 90 graus? Porque sabemos que o ângulo de 90 graus, o valor dele é 0. Então, aquela minha continha tem que dar 0. Quando a norma do vetor V e a norma do vetor U for diferente de 0, porque eles têm que ter algum tamanho, eles não podem ser 0, e o produto escalar entre eles for igual a 0, o ângulo que terá entre eles será esse ângulo de 90 graus. Isso é possível, como vamos ver nesse exemplo. Temos aqui o vetor U e o vetor V. Ambos têm algum tamanho, claro, calculando a norma dele, vamos ver que eles têm algum tamanho. O vetor 1 é 1, 3 menos 1, vetor V menos 2, 2 e 2. Fazendo o produto escalar entre eles fica 1 vezes menos 2, 3 vezes 2 e menos 2 vezes 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 mais 6, 4. 4 menos 4, 0. Então, o produto escalar entre eles aqui, ó, quando eu for colocar na fórmula, ficará 0. Independente do valor que der embaixo, o meu resultado será 0. Então, entre esses dois vetores, eu terei um ângulo de 90 graus. Obrigado por assistir mais um vídeo. Eu peço a ajuda de vocês, estamos concorrendo no Festival de Vídeos de Matemática. Cliquem no card aí em cima desses dois vídeos, dá uma conferida lá nos vídeos, dá o seu like lá e obrigada por assistir mais uma aula.